Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Que Deus possa te conceder um domingo abençoado. Nós vamos iniciar mais um momento de oração e de reflexão da palavra de Deus. Hoje é a oração da fé. Para iniciarmos a nossa semana debaixo da bênção de Deus. Nós vamos orar juntos, clamar ao Senhor para que Deus possa nos conceder a sabedoria, a graça, a força e a fé para nós avançarmos e conquistarmos durante esta semana. Eu quero aqui fazer menção de um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 a seguir. Depois desta reflexão da palavra, nós vamos estar orando, apresentando a nossa semana, apresentando os pedidos de oração, apresentando aqueles que estão com alguma necessidade. Nós vamos orar. Mas agora, eu quero que você preste muita atenção na palavra de Deus, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O Senhor Jesus, ele está indo a uma direção e ele então entra no barco e os seus discípulos o seguiram. Aqui nós já conseguimos fazer uma narrativa para as nossas vidas, que nós estamos a seguir a Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele nos leva para todas as situações possíveis. Nós servimos a Deus e então Deus nos guia, Deus nos leva, Deus, ele está no controle. Então os discípulos, eles não mandam, os discípulos apenas obedecem a voz, a direção do Mestre, daquele que é Senhor. Então o Senhor Jesus, ele entra no barco e os discípulos estavam a seguir. Agora, olhe só o versículo 24. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Ora, o Senhor Jesus, ele conhecia todas as coisas. Ele sabia que iria se levantar uma tempestade. Mas mesmo sabendo que a tempestade iria acontecer, o Senhor Jesus os convida a seguir, a entrar no barco. Jesus poderia muito bem dizer assim para os seus discípulos: olha, não vamos entrar no mar, porque vai entrar uma tempestade, vai se levantar e a coisa vai ficar feia no meio do mar. Ele poderia fazer assim, mas o Senhor Jesus, ele usa a situação da vida para nos ensinar. Então, mesmo sabendo, ele entra no barco e os seus discípulos o segue, e no meio do mar, uma tempestade começa então a se levantar e a combater ali os barcos, principalmente o barco em que o Senhor Jesus estava e os seus discípulos. E o texto é bem claro que ele, porém, estava dormindo. O Senhor Jesus estava dormindo pelo cansaço, a exaustão da sua ação de pregar a palavra diariamente. E diz aqui o versículo 25: Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Então os discípulos chegaram ao Senhor Jesus, a tempestade estava muito forte, e eles chegaram ao Senhor Jesus e falaram: olha, se o Senhor não salvar nós dessa situação, nós vamos morrer. Se o Senhor não criar uma situação agora,
nós vamos perecer no meio deste mar, nós vamos morrer, é o fim para nós. E aqui mostra o desespero, o pavor, o medo, a preocupação, a ansiedade, a sensação de impotência diante de uma situação que não pode ser resolvida. E aqui nós conseguimos ver que muitas das vezes nós estamos como os discípulos, apavorados, com medo do que vai acontecer, medo de como que vamos resolver aquela situação, medo de o que vai ser, o que vai acontecer, o que vai ser agora, sabe? Aqui nós vemos o Senhor Jesus mostrando um princípio glorioso. O Senhor Jesus levou os discípulos para a tempestade. Embora o Senhor Jesus estivesse dormindo em meio à tempestade, mas o Senhor Jesus ainda estava dominando, ainda era o soberano naquela dificuldade, naquela situação. Ele ainda mandava naquilo lá, ele ainda tinha o poder sobre a tempestade. Então, não interessa como que está acontecendo na sua vida, como que você está apavorado, como que você está com medo, essas coisas não interessam. O que interessa é você entender e saber que o seu Deus, ele continua dominando sobre a situação, ele continua mandando sobre o mar, ele continua com a situação nas mãos, ele ainda governa a situação, ainda que para você seja desesperador, seja uma situação de muito pavor, mas para Deus ele ainda está com controle. Então os discípulos estavam com medo e falaram para ele: se o Senhor não salvar, a gente vai morrer. E então ele diz aqui o versículo 26, ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Sabe o que é isso? O Senhor Jesus dá uma lição para os discípulos, falando para eles: olhe, use a fé de vocês, use a fé de vocês para repreender a tempestade, use a fé de vocês para confiar em mim. Mas independentemente da sua reação diante de uma tempestade, você tem que ter fé. Não interessa se você vai repreender a tempestade ou se vocês vão confiar que eu estou aqui. O interessante é que vocês usem a fé, porque a forma como eles chamaram Jesus evidenciou que eles não tinham fé nem para repreender o mar e nem fé para confiar em Jesus. E a Bíblia nos chama para ter esta fé, a fé de esperar em Deus, a fé que nos dá autoridade para repreender então a tempestade. Mas alguém vai dizer assim: mas eu não tenho fé para repreender este problema que está na minha vida, eu não tenho fé para repreender esta doença, eu não tenho fé para repreender esse problema na minha vida, na minha casa, eu não tenho fé. Mas você tem que ter fé em confiar no Senhor Jesus. Você tem que ter fé que o Senhor Jesus está no barco e que no momento certo ele se levanta e o mar ele acalma. Se você não tem a ousadia para orar contra este mal, você tem que ter a ousadia de esperar no Senhor. Você compreende o que eu estou dizendo? Precisa ter fé. Então diz aqui que ele levantou, repreendeu e seguiu uma grande bonança, porque tudo estava no controle. Então o versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Isto não é uma ação que só o Senhor Jesus fez, isto é uma realização
que todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Salvador pode fazer. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer desta forma, que no nome dele nós iríamos conseguir fazer coisas até maiores. Então, o princípio chave aqui, e o que Deus está falando conosco nesta manhã de domingo é: tenha fé em meio às dificuldades. Tenha fé para você vencer esta semana. Eu sei que vai ter pessoas que vai ter uma semana difícil, semana de decisões, semana de provas, semanas de exames, semana de conquistas, e é difícil, mas você tem que ter fé e confiar no Senhor Deus, e então você vai vencer. Amém? Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e que esta fé esteja em nossos corações. E alguém pode dizer: mas eu já estou sem fé. Então você vai fazer a oração que aquele homem falou para o Senhor Jesus quando seu filho estava endemoniado, estava possesso. A oração dele foi esta: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Se você não tem fé, você vai fazer esta oração: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E aqueles que têm, você vai usar a autoridade para declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos agora por esta semana que se inicia. Ó Deus eterno, este domingo, que é o dia do Senhor, ó Deus, nós declaramos que a bênção do Senhor repouse sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre a nossa semana. Que seja uma semana de vitória, que seja uma semana, Senhor Deus, cheio da tua graça, cheio da tua unção. Que os teus filhos possam crescer na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar. Senhor, que boas notícias venham nesta semana, meu Pai. Ó Deus eterno, esta vida que vai fazer este exame no consultório médico, esta vida que vai fazer um exame na faculdade, esta vida que vai, Senhor Deus, fazer, ó Deus, uma negociação de compra ou de venda, que o Senhor Deus possa abençoar os negócios dos teus filhos. Ó Deus eterno, esta vida, ó Pai amado, que está, ó Deus, iniciando a semana para apresentar ao Senhor já nestes minutos. Que o Senhor o possa abençoar, que o Senhor possa acompanhar, que o Senhor possa fortalecer. Ó Deus, dê livramento, Senhor Deus, do mal. Nos livra, Senhor Deus, de problemas físicos. Nos livra de, ó Deus eterno, levantes espirituais. Ó Deus eterno, guardando, livrando o teu povo do mal. Ó Deus eterno, nós repreendemos toda ação das trevas contra a nossa vida esta semana, todo levante, toda retaliação do mal, nós repreendemos em nome de Jesus. Que seja uma semana de vitória, Senhor. Que seja uma semana que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós entregamos esta semana nas Tuas mãos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a sua semana seja abençoada, que a sua semana seja uma semana cheia das bênçãos do Senhor. Lembrando aqui a agenda da semana. Hoje é a oração da fé. Segunda-feira nós temos os nossos momentos de oração também. Essa semana nós vamos fazer um trabalho maravilhoso aqui no canal, onde vamos lançar aqui no canal uma pregação da palavra do Senhor sobre a batalha espiritual que ocorre na mente. Então fique atento, que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Que Deus em Cristo Jesus te ilumine e te abençoe e te guarde e te proteja. Até o próximo vídeo, querendo Deus.